Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Estamos aqui de volta hoje para mostrar um mestre da música mundial. Só que ele é brasileiro, morou nos Estados Unidos praticamente toda a sua carreira e faleceu agora no último dia 5 de setembro. Estou falando de Sérgio Santos Mendes ou simplesmente Sérgio Mendes. Acho que muita gente já ouviu falar aqui do Sérgio. Como eu disse, faleceu agora dia 5 de setembro, aos 83 anos, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sérgio Mendes foi um dos maiores divulgadores da música brasileira nos Estados Unidos, principalmente a bossa nova, misturando um pouco de jazz, a ginga, do samba brasileiro. Tem muita coisa para falar do Sérgio, só que hoje a gente vai falar uma parte, um pouquinho aí do Sérgio. Eu vou deixar aqui, mostrar para vocês aqui esse disco de 1966. Ele vai falar um pouquinho do começo da carreira dele, mas só para mostrar para vocês. Aqui, Sérgio Mendes e o Brasil 66. É um Greatest Hits, que são os maiores hits lá na segunda metade da década de 60. Esse disco aqui é de 1970. É uma coletânea de vários álbuns que ele lançou aqui. A gente vai falar um pouquinho da carreira dessa banda, que o Sérgio montou lá nos Estados Unidos. Esse disco aqui é bastante legal. Não tenho todos os discos dele, mas tenho essa coletânea que foi muito divulgada, fez muito sucesso mundialmente falando. A gente vai falar um pouquinho desse álbum aqui. Então, das músicas. O Sérgio começou ainda com 8 anos de idade, morava aqui no Brasil, é carioca, tocando piano, começou a fazer um piano clássico aí e tal. Aí vindo lá na década de 50, final da década de 50, teve lá a explosão da bossa nova, o João Gilberto, Tom Jobim, Chega de Saudade, toda aquela coisa. E aí do piano clássico, o Sérgio foi lá para a bossa nova. E ele gostava muito do jazz, e aí se apaixonou pela bossa nova. Aí em 61 ele montou lá um sexteto lá de jazz e misturava aí esses ritmos. Era o Sexteto Bossa Nova Rio. Gravou alguns discos lá em 61. Aí começou a fazer essa mistura aí com jazz, tocava um pouco aí depois com o surgimento dos Beatles. Lá em 62, 63, e ele começou aí a tocar um pouco de Beatles, os clássicos americanos também. E aí tocava muito aqui no Brasil. Aí em 64, depois com o golpe militar, muitos artistas acabaram saindo do Brasil, ficaram meio no anonimato, e aí o Sérgio aproveitou e foi para os Estados Unidos com a esposa. E aí a sua carreira decolou e todo o seu talento ele pôde mostrar lá nos Estados Unidos. Montou então esse grupo que eu mostrei aqui no disco, Sérgio Mendes e o Brasil 66. Ele convidou lá alguns músicos, mesclou lá músicos americanos e músicos brasileiros e montou esse grupo que fez um enorme sucesso, fazendo parte lá do vocal a Lani Hall e a Karen Philip, que eram cantoras norte-americanas, que fazia lá o vocal principal, a Lani Hall, e a Karen fazia um vocal de apoio. Eu vou deixar os vídeos aí, vocês vão ver que preciosidade, que talento, que delicadeza que foi aí esse Sérgio Mendes e o Brasil 66. E aí ele conheceu lá os grandes cantores norte-americanos, Frank Sinatra, depois ele foi um pouco lá pro Elvis, conheceu os Beatles, gravou Beatles, se tornou uma figura bastante conhecida e bastante aplaudida lá dentro da música norte-americana. Tinha também lá dentro desse grupo o Bob Matthews, que tocava baixo e também fazia vocal de apoio, o José Soares, que era percussão, vocal de apoio, e ainda tinha o João Palma, que era baterista, que era brasileiro. E aí eles gravaram vários discos e venderam demais nos Estados Unidos. E ele vinha aqui no Brasil para se apresentar às vezes, para rever os amigos, mas montou sua carreira lá nos Estados Unidos e lá ficou como grande pianista e maestro que ele sempre foi. A grande característica é ele mesclava, ele misturava lá o jazz, o samba, a bossa nova,
aí com a Beatlemania também. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui desse álbum que eu mostrei para vocês. A primeira música, que é um dos maiores sucessos dele, é Mais Que Nada. Essa música foi gravada, é a música do Jorge Ben, é uma espécie de uma garota de Ipanema, muito conhecido nos Estados Unidos, e aí o Sérgio divulgou. O Jorge já tinha gravado isso no início da década de 60, e ele levou para lá, tocando em ritmo de bossa nova, um pouco de jazz, com as cantoras e os baixos e norte-americanos, ficou uma preciosidade mais que nada. E aí ele colocou uma outra música, aqui é uma, como eu disse, uma coletânea. Essas músicas fazem parte de vários álbuns que ele gravou até 1970. Going Out of My Head também é uma música que a primeira vez foi gravado 2 anos antes. Foi gravado pelo um grupo vocal norte-americano, os negros que cantavam assim maravilhosamente bem. Era muito comum na época o pessoal lá cantar soul, lá Rhythm and Blues, e aí tinha lá o Little Anthony e o The Imperials. Um grupo que não fez tanto sucesso assim, mas eles gravaram essa música, fez um enorme sucesso. E aí em 66 o Sérgio Mendes gravou também, ficou bem legal, uma música bem legal. Essa música virou um clássico norte-americano e foi gravada lá pela Ella Fitzgerald e depois, na época da disco music, a Gloria Gaynor, cantora bastante conhecida dos brasileiros. Essa Going Out of My Head. Depois Pretty Word, que é uma música que ele gravou lá em 69, uma música lindíssima também, aquele ritmo bossa nova, muito legal, é do álbum de 69, deles do Crystal Illusions, um álbum também bem legal. Foi retirada essa música para colocar nessa coletânea aqui, do Sérgio Mendes e o Brasil 66. Uma curiosidade é que depois, 11 anos depois, ele fez lá o Brasil 77, é um motivo de uma outra postagem nossa, também com os clássicos brasileiros, divulgando e alguns clássicos norte-americanos. Então, ele sempre foi muito respeitado, foi um mestre lá, o Sérgio Mendes, dentro da música show business norte-americano. E aí, com a ascensão lá da Beatlemania, ele gravou Day Tripper, que eu acho uma versão dele de bossa nova, de samba, assim, maravilhoso, Day Tripper, que é uma música da dupla Lennon McCartney. Essa música foi gravada no álbum Rubber Soul, de 65, e aí no ano seguinte, em 66, o Sérgio Mendes já fez um arranjo incrível, e gravou, e fez muito sucesso. Continuando aqui na Beatlemania, tem aqui também o Will I Need Help from My Friend, que é um clássico também lá do disco Sgt. Pepper's, de 67, um icônico álbum dos Beatles. Ele também gravou no álbum Look Around, um álbum que também fez muito sucesso do Sérgio. E aí ele gravou aqui também, para completar aqui nesse álbum, mais uma música dos Beatles, o Fool on the Hill, que é um clássico dos Beatles, lá do disco Magical Mystery Tour, que fez um grande sucesso. Essa música realmente ele arrebata. O próprio Paul McCartney, depois, ouvindo a música, ficou impressionado com a versão e disse que a versão do Sérgio era melhor do que a versão deles lá dentro dos Beatles, que não deixa de ser um elogio. O próprio Beatle, autor da música, disse que essa versão do Sérgio ficou maravilhosa e realmente ficou, mudou totalmente a música. Vejam aí na descrição. E essa música, ela fez parte do álbum com o mesmo nome, Fool on the Hill, lá de 69. Uma música belíssima, um clássico dos Beatles aqui, gravado magistralmente pelo Sérgio Mendes e os músicos dele lá. E para encerrar aqui essa postagem aqui desse álbum, com os maiores sucessos aí dessa época do Sérgio Mendes, depois que ele foi aí na segunda metade da década de 60, So Many Stars, também do álbum Look Around, de 67. Virou também um clássico americano, foi gravado pela diva, pela Sarah Vaughan, uma enorme, uma gigante cantora norte-americana, e depois pela Barbra Streisand, lá que o pessoal conhece muito, a Barbra, na década de 80, foi gravado por duas excelentes cantoras, So Many Stars. Então é esse disco aqui que hoje a gente está trazendo para homenagear o Sérgio. O Sérgio depois acabou misturando depois outros ritmos, e aí ele também teve
grande participação, veio aqui no Brasil, fez outras gravações, visitou os amigos, fez show, mas continuou morando nos Estados Unidos. Em 2006 ele trabalhou com o pessoal aí do hip hop também. A gente vai postar algumas coisas. A gente postou um dia uma música com esse Mais Que Nada, do Jorge Ben, na forma lá com o pessoal lá do hip hop. Ficou bem legal. Então, o Sérgio Mendes, um mestre que acabou fazendo sua carreira lá nos Estados Unidos. Infelizmente faleceu aí aos 83 anos lá em Los Angeles, mas deixou a sua marca e foi um dos maiores divulgadores. A gente acha aí que o Tom Jobim, o Vinícius, que projetou, o João Gilberto projetou o Brasil lá fora, mas o Sérgio teve uma participação assim incrível dentro dentro da música norte-americana, levando a música brasileira no jeito dele, maestro, pianista, com o pessoal. Vai estar na descrição então aí essas músicas para que vocês possam, muita gente, conhecer aí essa obra incrível do Sérgio. Vamos voltar a falar dele aqui, mostrando outras facetas aí incríveis do Sérgio Mendes. Então, fica aqui essa postagem, essa homenagem dos 83 anos da partida aí desse grande mestre da nossa música. Um grande abraço a todos e até a próxima.